E aí, pessoal, começando mais o Innovation Hub Show e dessa vez com prata da casa. A gente vai falar de empresa brasileira que está fazendo bonito aí no mercado. Quem não conhece Intelbras, né? Uma empresa de 49 anos já e todo mundo lembra dos telefones, mas ela é muito mais que isso. Exatamente por isso, estou aqui hoje com o Thiago Martins, que é gestor de novos negócios da Intelbras, para conhecer um pouco mais da empresa, entender aí onde que ela está atuando hoje, principalmente voltado para negócios. Thiago, prazer ter você com a gente. Primeiramente, agradeço a oportunidade, Igor. É um enorme prazer poder estar aqui, compartilhar um pouco da empresa, como é que a gente está hoje, um pouco do que a gente faz. E, novamente, é uma empresa brasileira, né? 49 anos, é uma empresa que desenvolve tecnologia, que está à frente em vários mercados. A gente está num movimento muito bacana de ir para o mundo enterprise. Então, a gente pode conversar um pouco, trocar uma ideia, bater um papo sobre as soluções que a gente já tem hoje nela. Não, com certeza. E a gente está falando aqui, no caso de Enterprise, de equipamentos de ponta. Exatamente. Né? Às vezes as pessoas têm ali uma ligação, um contato com produtos Intelbras em casa. De repente, né, um interfone que a gente pode olhar e pensar, é uma coisa simples, mas não. Tem toda uma linha gigante aí de produtos que também são high-end, né? Eu acho que para contextualizar, eu gostaria de falar um pouco da história da Intelbras. A Intelbras tem 49 anos, fica lá em Santa Catarina, em São José, que é lá de Florianópolis. E ela começou há 49 anos atrás com um telefone, aquele bem simples, e centrais telefônicas. Inclusive, até é engraçado, é a central telefônica de Pegas, que é aquela que tu vê nos desenhos, que fica a pessoa colocando o cabinho em cima e embaixo. Eu lembro disso quando eu era criança. A prefeitura da minha cidade tinha. Alô, Nova Era de novo lá. Então, a Intelbras veio de lá. E ela foi crescendo no mercado de telefonia, conseguiu ter um bom posicionamento lá. E no início dos anos 2000, ela viu que tinha que mudar para continuar crescendo. Então, a gente começou a sair um pouco daquele mundo de telefonia e abriu três grandes unidades, né? Uma focada em segurança física, né? Outra focada em energia e uma outra focada na parte de conectividade, que herdou um pouco desse passado telefonia, né? Ficou com a telefonia VoIP e tal. Então, a partir dali, a gente começou a ampliar as áreas de atuação. E nos últimos anos, a gente vem com o movimento de ir para o mercado de enterprise. Não, quando eu falo isso, eu não estou falando que a gente não vai ter mais aquele produto, aquele interfone que você tem em casa, aquela câmera que você utiliza para monitorar a sua casa quando não está lá. A gente vai continuar tendo aquilo. Só que a gente está no movimento de ir para um mercado enterprise com produtos de alta qualidade, de alta tecnologia. Com muitas soluções com IA, por exemplo, né? Que hoje não dá para a gente falar de tecnologia sem acabar tocando nesse assunto, né? Então, voltando um pouco da história, a gente hoje está na Bolsa de Valores, a gente tem quase 7 mil funcionários. Quantos SKUs? Você estava falando o número absurdo. A gente tem 3 mil. Em média. É muita coisa. Eu até falando do portfólio, né? É muito difícil alguém conhecer todo o portfólio da Intelbras, porque a gente tem desde o conectorzinho RJ45, do cabo de rede, o cabo fibra ótica, a gente fabrica tudo isso, né? Lá em Santa Catarina. A gente tem access point, switch, rack, telefone, equipamento de energia, desde o no-breakzinho pequenininho, aquele que você utiliza lá no computador, até no-break trifásico de 200 kVA que a gente acabou de lançar. Uma geladeira, né? Tamanho de uma geladeira, um negócio gigante. Então, a gente vem se posicionando e nossa produção, nossa linha de produto está cada vez mais voltado para esse mercado, né? Vamos falar um pouquinho de casos de uso, mas assim, eu queria primeiro focar nas câmeras, que é uma coisa que a Intelbras é conhecida por ter, né, por fazer as câmeras, como você mesmo disse, às vezes câmera de segurança de vários prédios aqui, sejam corporativos ou residenciais, tem câmeras Intelbras. Mas hoje, quando a gente fala de visão computacional, muita coisa dá para fazer aí, principalmente se você associa com a inteligência artificial. Então, aquela câmera lá não é uma câmerazinha tão simples assim, né? Por mais que pareça. Exatamente. Hoje, a gente foca muito em produtos que tenham IA analisando a imagem, que é a visão computacional, né? E a gente tem várias tecnologias, desde tecnologia simples, como colocar uma área onde se alguma pessoa aparecer lá, ela me dá um alerta, ela me informa que a pessoa está lá, ela pode detectar uma face, reconhecer uma face quando a gente tem um banco de dados, né?
ler uma placa do carro automaticamente, pegar características daquele carro. E tudo isso, toda essa parte de IA, falando em câmeras, na visão computacional, é muito focado para a prevenção. Porque se tu pensar falando de câmeras, se ela não tiver IA, tu vai usar ela para o pós-incidente. Quando ela tem IA, ela consegue informar e evitar que isso ocorra. Então, nosso objetivo realmente é que tenha prevenção. Então, por isso, a gente tem todas essas tecnologias. Se a gente for ir mais a fundo aqui, tem uma lista. Detecção de queda, que a gente utiliza muito para áreas onde tem idosos, por exemplo. Legal. Cara, o idoso caiu, a câmera detecta automaticamente, porque às vezes não vai ter alguém do lado dele para poder auxiliá-lo. Câmeras que detectam um comportamento estranho. Por exemplo, alguém 3 da manhã parado em frente a um shopping, a um banco, por exemplo. É algo estranho. Então, a câmera tem a capacidade de detectar essa inteligência, e com a inteligência detectar essa pessoa, informar para a empresa que tem algo suspeito. E para, a partir dali, ela tomar uma ação que evitar um possível incidente, né? Mas o mais legal é que vocês estão trabalhando software também agora, né? Não é só o hardware. Isso. E é o software que é essa inteligência por trás. Exatamente. A gente fala um pouco mais no tecnês, né? A nossa solução, a gente tem essa inteligência, tanto em algumas câmeras embarcadas, quanto no gravador, quanto no software. Tiago, qual é melhor? Depende do cenário. E muitas vezes depende da infraestrutura que o cliente tem. Por isso a gente busca ter uma solução sempre mais flexível. Todas as inteligências que eu falei, a gente consegue ter de forma diferente. Ou na câmera, ou num gravador, ou num software. Tudo dependendo do cenário que melhor se aplica para o cliente. É que assim, você tem uma imagem, né? O que você vai fazer, o que você pode ler dessa imagem, tem muitas coisas. Fico pensando, por exemplo, numa indústria mais pesada que tem áreas perto de espaços perigosos e aí as pessoas não podem entrar ali em determinado momento. A câmera pode avisar isso, entra quase uma questão de segurança da empresa. Exatamente. O nosso IA, ele consegue, por exemplo, detectar se há alguém numa área que ela não... Um ser humano, né? Por que eu falo IA? Porque existem outras tecnologias sem o IA que causam falso alarme. A nossa, como tem IA, não existe esse falso alarme. Então, dá uma grande credibilidade para o sistema. E quando a gente pensa em áreas críticas, a nossa solução ela é capaz de identificar se a pessoa está com EPI, por exemplo, para evitar que ela vá num local desprotegida, detectar pessoas em áreas que não podem estar, detectar até outras coisas. A gente pode avançar um pouco, né? E pensar em tecnologias para ler a imagem conforme a necessidade do cliente. A gente tem soluções, por exemplo, que leem uma imagem, que é uma esteira de uma mineradora, por exemplo, e a partir do momento que ela se rompe ou que há uma detecção do minério vindo de uma forma diferente, a nossa inteligência consegue dar esse feedback e notificar a empresa. Em vez de ter algum ser humano ir lá ficar próximo de uma esteira, que é um equipamento extremamente pesado, com pedras, onde pode bater na pessoa, vir machucá-la, né? A gente consegue fazer isso tudo remotamente e tirando a pessoa do perigo. Não, a gente aqui grava sempre alguns cases e muita coisa relacionada à visão computacional é muito interessante. Eu lembro de um case, por exemplo, de uma fábrica, que aí tinha visão computacional ali também, vendo a tampinha. Se uma garrafa saiu sem tampinha, ela já é ejetada da linha de produção. Tinha uma outra que era de botijão de gás. Você tinha que fazer a leitura ali da marcação do botijão de gás para saber se a data de validade estava dentro, saber o peso do botijão. Agora você imagina, um monte de botijão passando um atrás do outro. Antes era o ser humano que ficava ali. Exatamente. E é tão estressante que ele tinha que trocar com outro ser humano a cada 20 minutos. Então tinha um rodízio ali entre as pessoas, porque 20 minutos ele já estava embaralhando o olho, já não conseguia ver. Visão computacional e inteligência artificial não tem dessas. E o que é bacana, o ser humano, até tem alguns estudos que mostram que se tu está analisando uma imagem, tu vai ter mais ou menos de 25, 30, estourando 40 minutos de concentração total. A partir daquilo dali, tu pode ver a imagem, tu não vai conseguir detectar características dela. Exato. Muita coisa vai passar. Isso é um comportamento do ser humano. E quando a gente fala que a IA é preventiva, é exatamente para isso. Em vez de eu depender de um ser humano olhar a imagem para detectar alguma coisa, ela vai trabalhar para a gente. E tem até alguns cases bacanas que a gente tem com mineradoras e com ferrovias, por exemplo, onde tinham casos de pessoas que cruzavam o trem quando não deviam. Só que não é algo tão simples, porque geralmente tem áreas remotas, né? Então, tem toda uma estrutura e uma IA que identifique há alguém naquele momento, há alguma pessoa, algum automóvel, algum animal, por exemplo. E essa IA ela detectava isso que estava ocorrendo, alarmava na empresa que é responsável pela ferrovia e ela avisava o próprio condutor.
para ele poder ir freando, para evitar algum tipo de acidente, alguma coisa pior. Ainda no caso de ferrovias, eu já vi um outro caso também, que eles instalaram umas câmeras na locomotiva e à medida que ela ia passando pela linha de ferro, ela ia monitorando se tinha algum problema ali, né, na linha, enfim, que aí já conseguia fazer a manutenção também. Todo dia é como se fosse um fiscal passando ali todos os dias, vendo se tinha algum problema. E com isso, na hora que ela chegava no destino, né, só fazer o download daquilo ali e, de novo, software, inteligência, olhando essas imagens e entendendo o momento ali, o ponto que precisava de uma manutenção. Eu acho que o principal da tecnologia é quando ela realmente tem efeito na vida do ser humano e principalmente quando a gente fala de segurança da pessoa. A gente tem uma tecnologia que são câmeras térmicas, onde a imagem é gerada pelo calor, não pela imagem. Então, não pela luz, desculpa. Então, o que a gente utiliza? Em locais críticos, onde tu não quer que alguém se aproxime do equipamento para medir a temperatura, verificar o status dele, coisas que tu, só visualmente, tu não consegue ter essa resposta, a gente utiliza ela. A gente utiliza, por exemplo, em subestações para medir a temperatura da chave seccionadora, dos equipamentos lá em geral. Porque se o equipamento daquele falha, pode deixar um bairro sem energia. E sem a câmera que tem inteligência de ler o calor, tu depende de um ser humano estar próximo, tu coloca ele próximo ao risco. E essa é a solução nossa para evitar isso, né? Então, acho muito bacana quando tu vê uma tecnologia na prática ajudando, principalmente na questão de segurança do ser humano. Exato. Tem outro caso que a gente viu aqui também com câmera térmica, que era um carro que estava instalado com uma câmera térmica no teto e ele estava olhando a fiação. Então, ele conseguia fazer a manutenção da fiação de uma cidade inteira sem que tenha aqui o técnico ali também, olhando ponto por ponto e tal. Então, ele apontando aquilo ali, ele conseguia enxergar pontos de calor. Se tem um ponto de calor, é porque provavelmente tem um curto ali. Ou sei lá, não conheço muito bem, mas sei lá, o transformador está sendo utilizado no nível... Todo equipamento tem uma temperatura. Exato. Se passou daquela temperatura, algo estranho. Exatamente. E aí, assim, dessa forma você consegue otimizar, né? Imagina, o cara chegar com o revolvinho ali nos pontos específicos na cidade inteira, o tempo que não demora. E além do risco, né? Além do risco, exatamente. Bom, visão computacional, né? Bom, a gente falou aqui de casos de uso em vários lugares. Eu acho que toda indústria pode aproveitar, de alguma maneira, a visão computacional aí para ter mais eficiência ou para ter mais segurança também. Mas uma outra BU de vocês, que eu até desconhecia, na verdade, que é essa de energia solar. Você já falou de energia de no-break e tal, mas de energia solar. Como que vocês estão trabalhando isso? Como que o mercado tem visto as placas de energia solar que vocês estão instalando e distribuindo? A Intelbras, ela entrou nesse mercado há uns 4, 5 anos, mais ou menos, e a gente tem 2 caminhos bem grandes, né? Que é o on-grid e o off-grid. O off-grid é quando você precisa colocar energia no local remoto. Então, ele é muito aplicado, por exemplo, em cenários críticos, numa mineradora, porque é difícil tu passar o cabo de energia para colocar o equipamento lá longe. No agronegócio. Sim. O agronegócio hoje está com muita tecnologia. Mas tu precisa levar energia para colocar uma antena para teu Wi-Fi, para conectar na colheitadeira, para alimentar a tua antena de rede celular privada. Como é que tu vai fazer isso? Como é que tu vai colocar uma estrutura local muito distante? Então, nisso a gente usa o off-grid. Então, ele é muito importante para cenários remotos. E o on-grid, a gente utiliza, tem a parte mais residencial. Quando você mora numa casa, quer reduzir a sua conta de energia. Mas o principal que a gente vê hoje é o uso em usinas solares, onde você consegue, numa área, colocar uma grande quantidade de painéis e eles fornecerem energia. Isso é muito importante e aplicado também, principalmente para regiões do norte do Brasil, que são mais remotas, que é muito difícil tu chegar... Como é que tu vai chegar com um cabo de energia lá? É muito difícil. Então, essa tecnologia a gente está usando muito nesses locais para levar energia para cidades que até alguns anos atrás praticamente não tinha. Ou usava tudo gerador a gasolina. Você sabe onde eu vi isso? E eu tenho quase certeza que é em Intelbras, que eu lembro de me surpreender. Putz, é brasileiro. Perto dos Lençóis Maranhenses. Tinha uma cidadezinha lá também que você passava pela rua e aí você via a placa solar com uma bateria por baixo e aquele ponto ali era o ponto de distribuição de energia para alguma região, para aquela população que estava por ali, assim, um atrás do outro. Isso é bem uma das principais, essa é uma aplicação bem comum, né? Outra aplicação, pensando já, por exemplo, no off-grid, tu tem numa rodovia, você tem pontos específicos lá de onde tu vai colocar um radar ou vai colocar um telefone para uma chamada remota. Como é que tu vai passar um cabo de uma rodovia inteira, por exemplo, uma BR-101, que vai do norte, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul? É impossível, é inviável, na verdade, né? Então, você pode colocar essa tecnologia, um painel, uma bateria e os equipamentos necessários para aquela região.
E o on-grid, como é que tem funcionado? Cara, o on-grid é quando você está ligado à rede, você pode devolver aquela energia, inclusive. Isso, tem muita gente que faz isso. E a parte de usinas, o on-grid está muito em foco hoje devido ao aumento frequente do custo de energia e principalmente para que tu consiga alimentar locais que não têm essa energia. Por exemplo, indústrias. Uma indústria que tem um consumo X de energia, ele pode criar uma usina solar própria dela e não necessariamente toda a energia da usina solar ser consumida por ela. Se tiver algum excedente, ela bota de volta na rede. Na Intelbras, por exemplo, a gente reduziu na planta de Tubarão, que é uma das nossas fábricas, reduziu gigantescamente o consumo de energia, porque a gente criou a nossa própria usina solar on-grid no teto da nossa fábrica. Na nossa fábrica em São José, a mesma coisa também, é um dos maiores parques solares do sul do Brasil, no telhado da nossa fábrica. Legal isso. Eu tenho visto muita aplicação de on-grid em postos de abastecimento de carro elétrico. Porque assim, ele está vendendo energia. O famoso capote. Se você está ali com a energia vindo de graça, né? E você jogando isso de volta para a rede ou botando numa bateria, na hora que o carro está abastecendo ali, todo o dinheiro da energia que o cliente está pagando vai para o seu bolso. Né? Você não está entregando parte disso para a rede elétrica. Com o advento do carro elétrico está mais comum, tem muita gente que faz isso em casa também. Conheci muita gente que colocou o painel solar, colocou o carregador. A Intelbras também tem carregador elétrico, né? Colocou o carregador porque comprou o carro elétrico. Então, ele fez um investimento agora, mas economizou muito nos próximos anos. E uma coisa que eu tenho visto muito também é algumas ofertas, eu sei disso também porque a gente estava fazendo os outros trabalhos aqui voltados para a energia limpa, é de que ao instalar essas placas, você consegue financiar isso com o valor da parcela baseada no valor que você está economizando da energia. Ou seja, você já sai no dia zero com custo pago, porque, teoricamente, o dinheiro que você está pagando no seu investimento é o que você está economizando na conta de energia. O modelo de negócio de energia solar on-grid, né, quando a gente pensa em residências, não soluções corporativas, é exatamente esse caminho. Geralmente, o cliente procura o fabricante, a Intelbras ela dá todo o apoio, a gente não instala, mas indica pessoas para instalar, mas todo o processo de fazer o financiamento daquele equipamento é junto conosco. Então, qual é a ideia? Tu me dá a tua conta de luz, quanto tu gasta, a gente vai fechar um projeto para a tua casa com custo do financiamento muito próximo, praticamente o mesmo da tua conta de energia. Então, durante o tempo que você está pagando aquele financiamento, você não tem nenhum investimento a mais, porque você continua pagando o mesmo valor que pagava anteriormente na conta de energia. Terminou de pagar aquele financiamento, a partir dali... É lucro. É lucro. Então, tu vai pagar talvez consumo mínimo lá, a taxa da operadora da região, mas a partir daquilo ali tu não vai gastar mais nada. Imagina, tu gasta R$400 por mês, depois acabou o financiamento, vai pagar 20, 30, que é a taxa mínima para poder manter a rede ativa na tua casa. Então, esse é o modelo de negócio que a Intelbras tem quando a gente pensa muito para residências. Isso. Né? Então, pessoa física. Eu tô lembrando também agora que meu irmão acabou de ter um filho. E aí, a poupança do meu sobrinho vai ser baseada em energia solar. Ele colocou as placas todas no teto da casa dos meus pais. E aí, agora, meus pais pagam a conta de energia para ele. E aquilo ali está indo para uma poupança pro meu sobrinho. Então, já começou bem aí. Uma jogada inteligente. Quando ele ficar maior, já vai ter um bom dinheiro para tocar a vida. Exatamente. Cara, eu queria só voltar num ponto da questão de câmeras e de inteligência artificial associada a isso. Vocês têm alguns cases bem legais ligados à segurança, né? No caso, por exemplo, de Blumenau, da Oktoberfest. Que resultados vocês conseguiram lá? Na Oktoberfest, a gente utiliza o reconhecimento facial, produtos nossos. A gente faz em parceria com a Polícia Civil e Militar, para deixar bem, até para não gerar nenhum tipo de confusão, né? A gente faz uma parceria com eles, mas o banco de dados, toda a parte de dados polícia. É deles. A gente só disponibiliza o produto, mas a informação privilegiada, né, fica exatamente com eles. A gente não tem acesso. E a gente utiliza esse reconhecimento facial para detectar pessoas que têm mandato de prisão aberto. Então, a gente, por incrível que pareça, pegou muita gente é presa lá. Pelo reconhecimento facial, a pessoa
por algum motivo está devendo, vai para a festa e acaba ficando preso lá. E além de usar o reconhecimento dentro da própria festa para detectar comportamentos estranhos e possíveis assaltos, né? E o bacana é que na última edição o índice foi praticamente zero de roubo de celular. Então isso enche a gente de orgulho por uma festa que é uma das maiores do Brasil nesse sentido, né? A gente conseguiu colaborar com reconhecimento facial, com tecnologia, para dar mais segurança para quem está aproveitando. Perfeito. Acho que a gente tem alguns cases desses no Brasil já, né, que são bem interessantes. Vocês estão envolvidos com o de Blumenau, mas tem aqui em São Paulo, né, tem o Smart Sampa. Eu vi uma coisa parecida também no Carnaval de Salvador, que eles estavam fazendo lá. Então, acho que toda cidade ou todo evento que tem uma grande concentração de pessoas poderia pensar numa solução como essa. Exatamente, porque daí tu acaba blindando muita segurança para quem está lá dentro. Tu acaba blindando, não permitindo que pessoas com má índole entrem no local. Exato. Tem mais um ponto sobre imagens também que a gente acabou esquecendo de comentar quando a gente estava falando disso, que é na educação, né? Nas escolas. Aí eu tenho certeza que tem muito aluno aí que está bravo. Eles vão ficar muito bravos com a gente. A gente está desenvolvendo uma linha nova com produtos voltado para a educação, a gente até lançou recentemente, que ela detecta comportamento. Então, ela tem N funções, tem uma chamada automática, por exemplo, o professor não precisa fazer chamadas manualmente. Pelo reconhecimento facial, ele já pega. Isso aí eu ia ficar bravo, porque no meu tempo tinha lista de assinatura. Exatamente. Se saía, os meus colegas todos sabiam assinar minha assinatura. Então, eu ia embora, a gente fazia o rodízio. Fazer o rodízio. Hoje tu assina para mim, né? Exato. Então, tem a chamada automática. Então, o aluno entrou na sala, a câmera leu a face dele, já deu a informação que ele veio para a aula, e o horário que ele saiu da sala também. E o principal é que a partir do momento que ativa o modo, vamos dizer, um modo prova, a câmera começa a detectar comportamento estranho, ou seja, aquele aluno que está querendo colar, conversar com o outro, fazer algo indevido no horário da prova, lá e para cá, vai ser pego. Boa. Olha aí, tem muita gente brava nesse momento. Ainda na educação, eu já vi um outro caso também de uso de câmera dentro da sala de aula, mas por um objetivo diferente. Era muito mais para entender comportamento, principalmente de crianças autistas ou que tinham dificuldade de aprendizagem, e tentar relacionar momentos que elas estavam mais inquietas ou não estavam prestando atenção com a forma como o professor estava explanando o conteúdo naquele momento. Então, eles conseguiam, analisando esses pontos, tentar encontrar uma maneira de fazer com que aquela criança prestasse mais atenção no conteúdo e absorvesse cada vez mais. Então, tem muito caso de uso. Né? Se a gente pensa, visão computacional mais IA é um universo sem fim. Exato. Porque tudo que a gente vê, que o nosso cérebro vê, analisa, consegue tirar qualquer conclusão, hoje, com a tecnologia, a gente consegue jogar para a IA fazer isso. Então, eu acho que a quantidade de aplicações é infinitas, né? Exato. Bom, se a gente passar para a terceira BU de vocês, né? A primeira energia, a segunda a gente está falando de câmeras, segurança, enfim, visão computacional, a terceira comunicação, que é onde tudo começou. Isso. Que a gente fala de telefonia e tal. Hoje vocês têm também um mundo aí de coisas voltadas para a comunicação que evoluíram também com o tempo, obviamente, e que hoje são grandes aí competidores até internacionais, imagino. Sim, sim. Hoje a Intelbras ela veio de telefonia, como eu falei lá no início, né? O nosso histórico. E ela foi evoluindo. Hoje a gente tem esse mercado também, mas tudo hoje está migrando para nuvem, né? Então a gente ainda tem aquele produto telefonezinho antigo lá, de plástico, analógico, mas o foco hoje nosso está muito mais em voz na nuvem, ou seja, ter uma central, um PABX na nuvem, que ele é escalável. Então, eu não preciso. A gente ainda tem o produto, mas a gente consegue oferecer soluções, não precisa ter aquela caixinha, aquela central telefônica que tinha antigamente, não precisa mais ter. Só precisa cadastrar uma informação e tu tem a telefonia na nuvem, de forma escalável. E na nuvem a gente consegue também compartilhar fazer toda uma gestão de informação, gravação, fazer todo um trabalho, né? Claro, sempre respeitando a LGPD. E temos também uma coisa que eu acho muito bacana, que é o chatbot. O chatbot, hoje, ele está muito comum. A gente tem a solução também muito focado no pequenas e médias empresas, né? Poxa, tu vai falar com alguém, vai pagar alguém só para ficar pegando, por exemplo, numa clínica, informações da pessoa para jogar no cadastro, por que não automatiza tudo isso? Por que tu não consegue deixar isso tudo mais rápido, né?
E só voltando um passo atrás, quando a gente falou ali de reconhecimento facial, toda a tecnologia da Intelbras, a gente tem por premissa ser aberta, ou seja, facilidade de integrar, tanto para nós criarmos tecnologias, soluções diferentes, né? Quanto para outros parceiros. Porque muito do mercado desse depende de algum outro parceiro lá na ponta, né? Uma solução que a gente tem é com reconhecimento facial, como a gente falou da câmera que detecta quando o filho chegou ou não, isso integrado com o nosso chatbot, ele manda uma mensagem para ti. Teu filho chegou na escola em tal horário. Deve receber um WhatsApp aqui, ó. Filho chegou na escola em tal horário. Ele saiu tal horário. Então, tu consegue uma coisa simples, fazer uma solução completa, uma coisa muito customizável dentro da necessidade de cada um. Exatamente, para aquela realidade. A Intelbras, como a gente desenvolve tecnologia, né, temos um time de P&D muito grande e a gente tem um foco muito no cliente. Então, a nossa ideia é sempre estar muito próximo, tanto que temos muitos colaboradores lá na ponta, falando com o cliente, o dia, entendendo qual é a dor deles. Eu acho que esse é o principal legado da Intelbras, né? A proximidade que ela tem com o cliente, ouvir ele e trazer para dentro de casa e surpreender resolvendo de uma forma muito especial. Boa. Cara, tem uma coisa que eu fico pensando aqui, né? Quando vocês falam em telefonia, comunicação na nuvem e tal, se a gente pega Speech Analytics, dá para pensar em muita coisa também, né? Porque aí entra inteligência artificial, porque eu consigo, de repente, mais um case que a gente estava vendo dia desses aqui, eu consigo entender, por exemplo, se a pessoa, no caso de um call center de cobrança, por exemplo, se a pessoa está blefando, né? Ela tem dinheiro, mas ela está querendo desconto, ou se a pessoa, às vezes, está sempre atrasada mesmo nos pagamentos, aí a pegada vai ser muito mais sobre educação financeira na conversa com ela, né? O outro que realmente está ferrado, coitado, não tem mais o que fazer, mas vamos limpar o nome desse cara, porque daqui para frente ele vai ser um bom cliente. Então, acho que, né, da forma como você analisa a voz, você consegue também direcionar o atendente para ir para um lado ou para o outro na abordagem. E aí você tem muito mais efetividade de negócio também. Sim. Essa é uma aplicação bem interessante, né? Voltando um pouco aqui da nossa tecnologia, a gente também tem hoje uma atuação muito forte na parte de redes, em network mesmo, switch, AP. A gente não tinha esse portfólio até 1 ano e meio atrás e a gente veio para trazer tecnologia nacional, fabricada em Santa Catarina, para competir com grandes players. Então, quando a gente pensa em alta tecnologia, switches, APs, a gente tem todo esse portfólio para que consigamos trazer conectividade. Porque independente do equipamento, está lá o XPTO, o nosso objetivo é trazer conectividade para a pessoa. E a gente consegue hoje ter equipamentos que competem com os principais players mundiais. Perfeito. Cara, a gente está chegando no fim da nossa conversa, mas tem mais algum último ponto que você gostaria de abordar? Alguma última mensagem para passar para o pessoal? Posso falar um pouco da Intelbras? Claro. Eu tenho 13 anos lá, eu estou há 13 anos lá dentro, trabalhei 3 anos, saí, estou agora mais 13, então eu tenho muito, acho, da cultura, absorvo muito da cultura, né? A gente tem como empresa, independente do produto, tem uma proximidade e uma proximidade muito grande com o cliente, com nossos parceiros, né? E tanto que a gente tem um suporte técnico que é RA1000, se tu for lá no Reclame Aqui. Legal. E eu sempre falo, assim, até de forma muito informal, cara, quando você adquire um produto, quando você faz uma parceria com a Intelbras, você não está comprando só aquele hardware, aquele produto, aquela peça. Está comprando uma parceria, realmente uma empresa que tem 49 anos no mercado, já passou de tudo que o mercado pode te trazer e que está sempre próxima. Está sempre aí junto com você, entendendo uma empresa muito humana, que tem um foco muito grande no cliente, né? Eu acho que se fosse deixar uma última mensagem sobre a empresa, estou abrindo mais meu coração, fugindo um pouco do roteiro, né? Seria isso. Perfeito. Bom, quem quiser conhecer mais da Intelbras e também trocar mais ideia aí com o Thiago, eu vou deixar aqui do lado tanto o link para a Intelbras, como também o LinkedIn do Thiago. Então, chama lá, se for o caso, para conhecer um pouquinho mais da empresa, ou de repente conversar sobre alguma solução. Fica aí o canal aberto para vocês, beleza? Thiago Martins, gestor de novos negócios da Intelbras. Prazerzão ter você aqui, adorei a conversa. Obrigado. Obrigado, Igor. Valeu, cara. Ó, semana que vem a gente volta com mais Innovation Hub Show. Até lá.